mais uma aula de física comigo, professora Raquel. Oi, primeiro ano! Tudo bom com você? Nesse videozinho, nós vamos corrigir os exercícios de impulso. Eles estão na apostila 3, página 55, e o primeiro exercício era o exercício número 1, que dizia o seguinte: a seguir temos um gráfico da força aplicada a um objeto em função do tempo. E o gráfico é esse que está aí no nosso quadro. Da análise do gráfico, o conjunto verdade que contém a característica da força aplicada ao objeto, a identidade do módulo da área A demarcada em verde entre os instantes T1 e T2, a natureza da grandeza e a unidade de medida dessa grandeza no Sistema Internacional de Unidades é, respectivamente, lembra comigo o seguinte: o impulso aplicado a um corpo, ele era a multiplicação da força pelo tempo que essa força atuava num corpo, beleza? Quando nós olhamos que o tempo sempre passa, então esse ΔT aqui, ele é diferente de zero, porém positivo. No gráfico, a nossa força F, ela é constante, beleza? Se a força que eu aplico é constante, eu tenho o impulso também constante, beleza? E por que eu já estou falando logo de impulso? Porque essa nossa areazinha aqui, que ficou na real azul, né? No seu livro aí, ela é verde, ela tá como um retângulo ou um quadrado, não sei, né? Aqui em cima nós temos uma força F sendo aplicada, beleza? Quando eu olho para a área dessa figura, que vai ser base vezes altura, olha quem é essa base. Ela é o intervalo de tempo. Quem é a altura? O tamanho da força F, a intensidade da força F, beleza? Então, no final das contas, nós estamos multiplicando força constante F por um ΔT, e isso só pode ser impulso, beleza? Então, essa areazinha aqui, ela representa o impulso. E como a força é uma grandeza vetorial, o impulso também é uma grandeza vetorial, beleza? Ele tem módulo, ele tem direção e ele tem sentido. Tanto é que eu posso dar o impulso para algo entrar em movimento, ou eu posso aplicar o impulso para inverter o sentido do movimento, por exemplo. Tranquilo? E no Sistema Internacional de Unidades, nós temos força medida em newtons, tempo medido em segundos, é uma multiplicação entre essas grandezas. Então, o nosso impulso, ele é medido em newton vezes segundo. Beleza? Então, resposta da questão 1, alternativa C. Beleza? Vamos seguir. A questão 2 aí do ladinho diz assim: uma das jogadas mais lindas do futebol acontece quando o jogador chuta a bola no ar e de costas sobre sua própria cabeça, o chamado chute de bicicleta. E aí tem até uma foto representando esse momento, né? Edson Arantes do Nascimento, o famoso Pelé, conseguiu um desses chutes. Imagine que a força imprimida por ele tenha sido de 600 newtons e que o tempo de contato do pé com a bola tenha sido de 1/100º de segundo. Qual o impulso dado por Pelé nesse chute perfeito? Então vamos lá. Ele me disse que a força aplicada ali foi de 600 newtons. E ele não me disse que variou, então eu suponho constante, beleza?
O intervalo de tempo foi de 1/100º de segundo. Então, foi 1/parte de 100 segundo. 0,01 segundo, beleza? E me pede qual foi o módulo do impulso, porque aí não tem como eu determinar a direção e o sentido, beleza? Porque eu não sei para onde ele chutou. A gente já sabe que o impulso, ele é força, e só se ela for constante, que a gente pode jogar aqui, beleza? Vezes o intervalo de tempo. Então, ficou assim, ó, força, 600, intervalo de tempo, 0,01. O impulso, então, foi de 6 newtons vezes segundo. Tranquilaça essa aí, né, não? Mas vamos dar uma analisada em o que isso representaria para a gente. Porque eu falar para você 600 newtons em 1/100º de segundo ou um impulso de 6 newtons vezes segundo, isso não faz muito sentido para a gente, não é mesmo? Numa bola de futebol, nós vamos supor que a massa da bola seja em torno de 450 gramas, ou seja, 0,45 quilogramas, beleza? Com esse impulso, ele promoveria nessa bola de pouco menos de meio quilo, uma velocidade de 48 km por hora. É bastante, visto que foi um pé que promoveu esse negócio aí, não é mesmo? Assiste de novo se for necessário. A gente se vê na próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.